Bom dia! Hoje é dia 17 de fevereiro de 2017 e continuamos aí nesse quarto vídeo estudando aí o livro do professor Milton Santos, A Natureza do Espaço. Na aula anterior nós tínhamos usado aí a ideia do celular para explicar um pouquinho sobre o que é um objeto técnico. E a partir dessa aula nós vamos já passar sobre o estudo do que é o espaço geográfico. Milton Santos entrou numa polêmica a respeito do qual seria o método de estudo da geografia. E ele definiu que o método de estudo da geografia era estudar o espaço. Então aqui ele diz na página 19, logo na introdução, que a partir da noção de espaço como um conjunto indissociável de sistemas de objetos e sistemas de ações, podemos reconhecer suas categorias analíticas internas. Então, começa aí com a noção de espaço, certo? Espaço geográfico, como um conjunto indissociável. Indissociável é inseparável de objetos e ações. O que seriam esses objetos? São objetos técnicos. O que seriam objetos técnicos? Objetos técnicos são todos os objetos que dinamizam e potencializam a ação humana. Exemplo, já demos o exemplo do celular, hoje vamos partir para outros objetos técnicos. Por exemplo, o automóvel. O automóvel é um objeto técnico. Ele potencializou e dinamizou a ação humana relacionada a deslocamentos. Então, através de um objeto chamado carro, eu posso me deslocar de um ponto A até um ponto B com muito mais rapidez, deslocando peso, deslocando outras pessoas e dinamizando minha ação produtiva e social. Isso é um objeto técnico. A partir do que eu tenho um carro, que é um objeto técnico, muda também meus sistemas de ações. Então eu posso me planejar melhor com base nesse objeto técnico para fazer um deslocamento longo. Então eu posso viajar 6, 7, 10 horas, dependendo do carro que eu tenho, eu faço em mais ou menos tempo, com mais ou menos conforto. Isso influencia minhas ações. Então, quem tem moto sabe disso. Eu tenho moto, então influencia. Quando você tem moto, você demanda menos tempo de deslocamento. Então, às vezes, você acaba se viciando em sair muito tarde, contando que você vai fazer aquele trajeto em 10 minutos. E às vezes tem trânsito, tem algum acidente, e geralmente cria um atrito ali, porque você sai em cima da hora, porque você sabe que o seu deslocamento é mais rápido. Então, isso cria uma mudança nas ações. Então, a nossa sociedade, se você reparar bem, é toda composta assim. Então, dependendo do objeto técnico que você tem acesso, é o seu comportamento. Se você tem acesso a um celular muito mais robusto, você tira mais fotos, você manda mais elementos, troca mais informações. Se você tem um lento, você vai mudar seu comportamento em relação àquele celular. Então, tudo isso é um conjunto de fatores integrados. Nós vamos ver aqui um objeto técnico, por exemplo, chamado trem. O trem permite, sim, um deslocamento de população. Mas o trem, numa sociedade brasileira, é de um jeito, na sociedade indiana é outro. Esse trem aqui, numa sociedade brasileira, é inimaginável. Nós falamos que o metrô está lotado com cenas bem diferentes. Para nós, a lotação é bem diferente. Então, para nós, essa é uma estação de trem lotada. Já para um indiano, essa é uma estação de trem normal. São dois objetos técnicos que têm a mesma função, deslocamento. Mas numa sociedade, ele tem uma perspectiva, na outra. Então, o que o Milton Santos vai dizer? Olha, objetos técnicos nós temos em todas as sociedades, mas os sistemas de ações, eles variam de uma sociedade para outra.
Para isso, nós precisamos analisar outros elementos, que ele chama de categorias analíticas internas. Entre elas estão a paisagem, a configuração territorial, a divisão territorial do trabalho, o espaço produzido ou produtivo, as rugosidades e as formas conteúdo. Então, o que o Milton Santos fez, que ficou joia? Depois que você entender esse conjunto conceitual, quem principalmente é da área de geografia, vai ter outra visão do que é geografia. Muito mais fácil, muito mais prática, muito mais inteligível do que a que nós temos até então. Milton Santos foi revolucionário, não é à toa. Então vamos recapitular de novo devagarzinho. A partir da noção do espaço geográfico. Espaço geográfico, nós pegamos a palavra espaço. Aqui, ó. A partir da noção de espaço como um conjunto indissociável de objetos, sistemas de objetos e sistemas de ações. Objeto técnico é tudo aquilo que potencializa, é todo objeto que potencializa a ação humana. Trem, automóvel, caneta, celular, óculos, videocassete, DVD, tudo isso potencializa de alguma forma as ações humanas. E essa potencialização muda as ações das pessoas. A partir do momento que as pessoas têm acesso à internet, por exemplo, mudou o comportamento do aluno em sala de aula. O professor era o centro do processo do conhecimento, esse processo do conhecimento foi deslocado. Então, a introdução do objeto mudou os sistemas de ações das pessoas, ou comportamento, a maneira de elas agir, e mudou todo o sistema. Aí o professor tem que se adequar. Para nós entendermos melhor como funciona em cada parte, Milton Santos criou categorias analíticas. Entre elas estão a paisagem, a configuração territorial, a divisão territorial do trabalho, espaço produzido, espaço produtivo, rugosidades e formas conteúdo. Nós podemos sim ver similaridades entre essas imagens e também podemos ver diferenças entre essas imagens. Então, essas categorias é que nos permite diferenciar as sociedades. Isso é extremamente importante. Na próxima aula, nós vamos entrar aí no próximo trecho, que ele fala assim: da mesma forma, da mesma maneira e com o mesmo ponto de partida, levanta-se a questão dos recortes espaciais. E aí nós vamos partir para entender o que são esses recortes espaciais. Então por aqui ficamos hoje aqui. Não esqueça de deixar seu like aí. Se gostou ou não gostou da aula, a participação é importante. Até a próxima.